Olá, turma! Você sabe o que é uma equação? Sabe resolver a equação do primeiro grau com uma incógnita? Sabe como funciona uma balança de dois pratos? Não? Fica comigo que nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho de cada uma dessas coisas. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Vamos lá! Nesse vídeo a gente vai estar aprendendo aí um pouquinho sobre as equações e vamos começar com uma parte bem introdutória, aprendendo cada um daqueles pequenos detalhes que a gente precisa para resolver uma equação. E para a gente começar, eu já vou te fazendo a seguinte pergunta. Você sabe o que é uma balança de dois pratos? Não sabe? Então vamos aprender como é que funciona isso. Olha só, uma balança de dois pratos, conforme o nome já está dizendo, é uma balança que contém dois pratos. E, conforme vocês já estão vendo aí no nosso vídeo, se elas têm o mesmo peso dos dois lados, essa balança vai permanecer em equilíbrio. Se elas tiverem pesos diferentes dos dois lados, quem está mais pesado desce, quem está mais leve sobe. É mais ou menos o princípio de uma gangorra. Quem já brincou de gangorra aí, certamente todos vocês já devem ter feito isso, sabe como que funciona. O lado mais pesado sobe, o lado mais leve desce. Então olha lá, aqui nós temos um caso em que uma balança, de um lado eu tenho um cilindro amarelo e um cubo amarelo. Do outro lado eu tenho 3 cilindros vermelhos. Então observa que dois objetos que estão no primeiro lado equivale a 3 objetos que estão no segundo lado. Se porventura eu tiver aqui 2 cilindros vermelhos iguais e outros 3 cilindros vermelhos também iguais a esses dois primeiros, é óbvio que os 3 são mais pesados do que os 2. Quem está mais pesado desce, quem está mais leve sobe. Essa balança está em desequilíbrio. Bom, como é que eu poderia fazer para que essa balança pudesse retornar ao equilíbrio? Uma das possibilidades seria, por exemplo, retirando aqui um cilindro vermelho desse segundo prato. Obviamente que eu tenho outras possibilidades, ok? Então aqui, retirando, eu vou ficar com 2 cilindros vermelhos em cada um dos lados. Claro, eles todos iguais, por isso que ela está em equilíbrio. Se eu também tivesse colocado aqui, por exemplo, 4 cilindros vermelhos em cada lado, obviamente que essa balança também estaria em equilíbrio. E vamos lá para o nosso primeiro princípio para resolver aí as equações. Princípio aditivo. Olha só como é que funciona. Antes disso, só uma observação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, corre, clica aí embaixo na nossa logomarca, se inscreve. É importantíssimo que você se inscreva, que deixe lá o seu like, ative o sininho, porque ativando o sininho, toda vez que eu publicar aqui um vídeo novo, o YouTube vai te notificar de que tem material novo para você estar assistindo. E se você tem grupos de WhatsApp da sua escola, que tem alunos que estão estudando esse conteúdo, vai lá e publica esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e ajuda a fazer com que esse trabalho chegue a mais outras pessoas. Mas não se inscreve, não se esquece, se inscreve logo, beleza? E vamos lá. Olha o que diz o nosso princípio aditivo. O princípio aditivo diz o seguinte: se eu tiver uma balança de dois pratos, e por exemplo, se eu retirar um cilindro aqui de um lado e retirar um cilindro aqui também do outro, o que vai acontecer com essa balança? Ela vai permanecer em equilíbrio ou ela vai mudar? Um lado vai ficar mais pesado do que o outro. Enfim, se eu retirar uma mesma quantidade dos dois lados, essa balança vai permanecer em equilíbrio. Mas se eu tirasse somente uma quantidade de um dos lados, essa balança ela ficaria em desequilíbrio. Por exemplo, se eu tirasse somente esse primeiro cilindro, o segundo prato ficaria mais pesado, entre aspas aí, ele teria maior massa, mas a gente costuma chamar isso de peso, e portanto ele ficaria mais pesado. Enfim,
Mas eu poderia retirar um de cada, conforme eu disse no início, e aí ela permaneceria em equilíbrio. Observa que eu poderia fazer isso também diferente. Se eu acrescentasse um cilindro em cada um dos lados ou dos pratos dessa balança, ela também permaneceria em equilíbrio. O princípio aditivo nada mais é do que isso. Se eu adicionar ou retirar uma mesma quantidade em ambos os pratos de uma balança, claro que já está em equilíbrio, ela permanecerá em equilíbrio. Isso vai ser extremamente útil para a gente justificar algumas regras mais adiante que envolvem a resolução de equações, principalmente equações do primeiro grau com uma incógnita. Olha lá um probleminha aqui. Ó. Na balança a seguir, 2 cubos amarelos e um cilindro vermelho equivalem a 1 cubo amarelo e 5 cilindros vermelhos. Sendo assim, um cubo amarelo equivale a quantos cilindros vermelhos? Só vamos utilizar aqui o princípio aditivo. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é retirar um cilindro do primeiro prato e um cilindro também do segundo prato. Se eu retirar um cilindro de cada lado, olha o que vai acontecer. Só que eu quero deixar somente um cilindro aqui nesse primeiro prato. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou retirar novamente um cilindro de um lado e um cilindro do outro lado. Retirando um cilindro de cada prato, olha o que acontece. Aqui eu vou ter novamente uma balança em equilíbrio, ou seja, eu posso afirmar então que um cilindro equivale a um cubo equivale a 4 cilindros. E aí está resolvido o nosso desafiozinho. Bem simples, mas vai ser importante para a gente pegar a ideia principal lá no final. Olha só, para equilibrar a segunda balança, quantos quadrados vermelhos precisariam ser adicionados a um prato, a esse prato daqui, ó, só para deixar bem claro, a essa outra extremidade que já tem a essa outra balança que já tem um lado com 3 círculos amarelos. Então observa, uma sugestão, antes de continuar, dá pause no vídeo, tenta resolver e depois que você tentar resolver, assiste a nossa solução, beleza? E voltando aí para a nossa solução, observa só o seguinte, aqui ó, como 2 quadrados vermelhos equivalem a um círculo amarelo, então observa esse primeiro círculo amarelo, 2 quadrados vermelhos. O segundo círculo amarelo, 2 quadrados vermelhos. Terceiro círculo amarelo, a mesma coisa. Logo, eu posso dizer que aqui, 3 vezes 2, volta aqui que eu não quero você lá, 3 vezes 2, que vão dar 6. Ou seja, 6 quadrados vermelhos que equivale a 3 círculos amarelos. E aí está resolvido o nosso pequeno e simples desafio. Bom, mais um probleminha aqui, a mesma sugestão. Eu sugiro que você tente dar uma pause no vídeo, tenta resolver sozinho e depois você assiste a nossa solução. Voltando aí à solução, olha só. Aqui eu tenho a relação entre o círculo e os triângulos. Observa que na minha primeira balança, um círculo equivale a 3 quadrados, perdão. Na minha segunda balança, um quadrado equivale a 2 triângulos. Então, um círculo vai equivaler a quantos triângulos? Então, vamos primeiro fazer o seguinte aqui. Ó. Se um quadrado equivale a 2 triângulos, que foi o que nós vimos nessa segunda balança aqui, ó, esse primeiro quadrado é equivalente a 2 triângulos.
esse segundo quadrado também é equivalente a 2 triângulos. E o terceiro quadrado também é equivalente a 2 triângulos. Logo, um círculo vai equivaler ou vai ser equivalente a 6 triângulos e está resolvido também o nosso segundo probleminha, o nosso segundo pequeno desafio. E, enfim, uma solução aqui com a balança, né? Cada triângulo, 2 círculos, ou perdão, cada quadrado, 2 triângulos, 3 quadrados, 6 triângulos. Enfim, um círculo equivale a 6 triângulos. Observa aqui no nosso segundo caso que aqui eu tenho uma balança e aí princípio multiplicativo. Olha só, se eu pegar uma balança que já está em equilíbrio e eu multiplicar a quantidade, o que tiver de um lado, e multiplicar o que tiver do outro lado por um mesmo número, essa balança vai permanecer em equilíbrio. Isso vai valer para multiplicação ou para divisão. Multiplicar ou dividir ambos os pratos por um mesmo número, essa balança vai permanecer em equilíbrio. Quando eu falo multiplicar ou dividir, é óbvio que isso não vai poder ser por zero, porque a gente sabe que não existe a divisão por zero. Então, por exemplo, aqui, ó, peguei essa primeira balança, multipliquei tanto o primeiro prato quanto o segundo aqui por 4, ficaram 4 cubos, equivalente a 12 cilindros. Se eu pegar esse segundo aqui, ó, e dividir os dois lados, o primeiro prato e o segundo prato, por 2 cubos equivalem a 6 cilindros. Essa proporção aí vai se manter. E o princípio multiplicativo é exatamente isso. Uma equaçãozinha aqui agora envolvendo o princípio aditivo. Eu só vou fazer uma coisa bem rápida, bem superficial, e depois você vai entender isso melhor com a equação. Olha só, o dobro de um número, deixa eu voltar do início, o dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é esse número? Eu vou chamar esse número de um quadradinho aqui, ó. Se eu pegar 2 quadradinhos, seria o dobro de um número, subtraído de 20, isso é igual a 100. E aí, como a gente faria para poder resolver isso daqui? Eu poderia dizer o seguinte, ó, que se eu somar uma mesma quantidade aqui nesse lado e somar uma mesma quantidade no segundo lado da balança, isso aqui vai ficar zero, e aí eu ficaria que 2 quadrados equivalem a 120. Logo, 1 quadrado vai ser equivalente a 60. Seja lá o que é, esse número aqui equivale a 60. Vamos ver? O dobro de um número. 2 vezes 60, 120. Subtraído de 20, 100. É igual a 100. Qual é esse número? O número é 60. Vamos mais adiante aprimorar essa ideia usando o conceito de equação. O princípio aditivo, conforme eu disse, adicionando ou subtraindo o mesmo número nos dois membros de uma igualdade, obtém-se uma sentença que ainda é uma igualdade. Então, beleza. Olha o que diz o nosso desafio aqui do princípio multiplicativo. Jó Farauli foi ao mercado comprar 5 caixas de leite e gastou ao todo R$20. Botei aqui, ó, 5 caixinhas de leite, cada uma representada por um cubozinho desse. E no segundo membro, R$20, no segundo prato da balança, R$20. Observa que aqui, ó, para eu conseguir descobrir o valor de uma caixa de leite, eu deveria dividir o que está no primeiro prato por 5 e, obviamente, fazer a mesma coisa com o que está no segundo prato, que é para garantir que essa balança vai permanecer em equilíbrio. Daí, eu vou concluir que uma caixa de leite ou um cubinho desse equivale a R$4 e está resolvido aí o meu pequeno desafio. E aí o meu princípio multiplicativo diz o seguinte: multiplicando ou dividindo o mesmo número, claro, dividindo não pode ser por zero, de uma igualdade, obtém-se uma nova sentença que também é uma igualdade. Então vamos lá para a equação. Bom,
Eu falei de igualdade, eu falei de sentença, eu falei multiplicando o primeiro e o segundo membro, ou o primeiro e o segundo prato. O que é uma equação, professor? Olha só, uma equação é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica, já deduz aqui, ó, vai ter alguma letra, e lembra que essa letra é aquele termo desconhecido e tem que ter uma igualdade. Ou seja, tem que ter uma letra, tem que ser uma expressão algébrica e tem que ter igualdade. Dois princípios básicos para a gente ter aí uma equação. Aqui eu peguei alguns exemplos bem simples. Ó, o primeiro, 2x mais 3 igual a 8. Tudo que está antes do sinal de igual, a gente vai chamar de primeiro membro. Isso aqui é o primeiro membro. E o que está depois do sinal da igualdade é o nosso segundo membro. Segundo membro. Agora observa, em uma equação, a gente vai estar trabalhando com esse primeiro e esse segundo membro e você vai perceber que nós vamos relacionar ele com a nossa balança. O primeiro membro seria um prato, o segundo membro seria o outro prato. E para resolver uma equação, a gente vai usar basicamente o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Beleza. Na letra B, eu tenho uma outra equação. Ó. O primeiro membro é x ao quadrado mais 3x igual a 8. Na terceira, 2x mais 3y igual a 20. Na quarta, letra D, 3 vezes x menos 2 igual a menos 2 vezes 2x mais 4. Deixa eu voltar aqui. Ó. Nessa primeira equação, a única letra, a minha incógnita aqui, ó, é o x. Na minha segunda equação, a minha incógnita também é o x. Então, as duas aqui, ó, têm somente uma incógnita. Nessa terceira equação, eu tenho x e y. Aqui é uma equação com duas incógnitas. Aqui na letra D, só tem uma incógnita também. Como na letra B, o maior valor dessa equação, do expoente da incógnita dessa equação é 2, a gente diz que essa equação é uma equação do segundo grau. Nas outras todas, cada incógnita ali, ó, observa que está elevada a expoente 1, então se está elevado a expoente 1, a gente diz que é do primeiro grau. Lembra que uma base qualquer em potência, quando não tem expoente, é porque o expoente é igual a 1. E aí a gente vai aplicar as nossas primeiras técnicas ali para conseguir resolver aqueles casos mais básicos de equação do primeiro grau. Então vamos lá. Primeiro, somente usando o princípio aditivo. Olha só, x mais 5 igual a 27. Aqui eu posso comparar com a nossa balança da seguinte forma. Esse primeiro membro, que é x mais 5, seria o nosso primeiro prato da balança e o 27 seria o nosso segundo prato da balança. Observa, o nosso objetivo, quando a gente quer resolver uma equação, é descobrir o valor da incógnita, deixar ela sozinha. A gente costuma dizer isso que é isolar a incógnita. Isolar seria deixá-la sozinha. E a gente vai isolar onde? Em um dos membros. Pode ser no primeiro ou pode ser no segundo. Muito provavelmente o seu professor lá do 7º ano vai dizer que a incógnita tem que ficar sempre no primeiro membro. A ideia é só facilitar a tua vida, mas eu posso deixar tanto no primeiro quanto no segundo, e nos nossos exercícios aqui também eu vou estar deixando sempre a incógnita no primeiro membro. Então vamos lá. Olha só, se eu quero deixar aqui, ó, o x sozinho, eu vou ter que desaparecer com esse mais 5. Lembra da nossa balança. Se eu tenho 5 aqui e eu preciso fazer com que ele desapareça, eu tenho que retirar esse 5. Então eu vou fazer assim, ó, x mais 5, que é o que está aqui no meu primeiro membro, menos 5 tem que ser igual a 27. Professor, eu tirei 5 do primeiro membro, do meu primeiro prato da balança, então ele ficou mais leve. Para que essa balança permaneça em equilíbrio, ou para que essa equação permaneça equivalente,
esse é o termo que a gente utiliza em equações, eu tenho que também subtrair 5 do segundo membro. Agora observa, mais 5 aqui com menos 5k dá zero. Fica assim, ó, x mais 0 igual a 27 menos 5. E aí x mais 0 é 0 e 27 menos 5 é 22. X igual a 22 é a solução da minha primeira equação, letra A. Vamos para a letra B. Na nossa letra B, observa o seguinte. Aqui eu tenho menos 8 nesse primeiro membro, que se a gente comparar lá com a balança, seria o meu primeiro prato. Se eu tenho menos 8 e eu quero fazer desaparecer esse menos 8, eu teria que somar aqui, ó, mais 8. Só que se eu colocar 8 a mais no primeiro prato da balança, para não desequilibrar a balança, eu tenho que botar 8 também no segundo prato. Então aqui eu vou adicionar 8 aos dois membros da minha equação. Ou seja, x menos 8 que já tinha, permanece, mais 8 que eu estou somando. Isso vai ser igual a 13 mais 8 também. Observa que aqui vai dar 0, x mais 0 igual a 13 mais 8. Daí que o x vai ficar 13 mais 8 igual a 21. Professor Fábio Lima, eu já comecei a perceber um padrão aqui, ó. Qual o primeiro padrão que a gente pode observar logo aqui, ó? Que nesse primeiro membro eu vou estar sempre somando o oposto do número que eu quero desaparecer. Ótimo, primeira observação é exatamente essa. Mas quando eu somo esse oposto, vai dar 0. Sempre vai dar esse 0 aqui. Beleza. Mas a principal é a seguinte, ó, que no segundo membro está ficando sempre o oposto do número. Aqui estava mais 5 e aqui veio para o segundo membro menos 5. Aqui estava menos 8 e veio cá para o segundo membro mais 8. Para facilitar a nossa vida, a gente já pode fazer o seguinte. Como eu sei que essa primeira parte aqui, ó, sempre vai dar 0, e quem estava menos 8 foi com a operação inversa para o segundo membro, que foi o mais 8, eu já posso fazer direto assim, ó. Vou até trocar a cor do meu piloto para facilitar para vocês. Olha só, eu já poderia fazer aqui o seguinte. Operação inversa do mais é o menos, e a operação inversa do menos é o mais. Então, eu já posso fazer isso aqui direto, ó, x igual. Não está mais 5 aqui no primeiro membro? Então, já vai mudar ele, entre aspas, para o segundo membro. É a regra que nós percebemos. Fica 27 menos 5. Nós vamos mudar esse mais 5 para o segundo membro. Bota esse mudar de novo, entre aspas, com o sinal oposto ou com a operação inversa, para ficar mais claro, para não ter confusão mais adiante, porque mais adiante teremos outras operações. E daí que o x seria igual a 22. Professor, eu posso usar logo essa regra que está aqui em verde? Não só pode, como deve. E é o que a gente vai fazer aqui na letra B, ó. Olha só na letra B. Operação inversa do menos é o mais. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar parecendo que é um igual ali, ó. Pera ainda. Aí. Então ficou x igual esse menos 8, inverso do menos é o mais, então vai ficar 13 mais 8. E a gente vai estar sempre fazendo isso. Sempre que eu tiver que mudar um termo de membro, a gente vai mudar ele com a operação inversa. E aqui no caso da adição, se for mais vai menos, se for menos vai mais. Vamos para os próximos exemplos. Aqui os próximos eu já tenho um pouco mais de trabalho. Olha só, quem precisa mudar de membro aqui? O mais 13 precisaria ser mudado para o segundo membro. E os 4x precisaria ser mudado para o primeiro membro. Por quê, professor? Lembra que lá no início eu disse termos que têm x no primeiro membro ou em um dos membros, termo que não tem x no segundo membro. Então vamos lá. Se eu pegar esse 4x daqui e mudar ele para o primeiro membro, ele vai com a operação inversa. E aqui ele está com mais, ó.
não tem sinal, é mais. O 5x vai permanecer no primeiro membro. E o mais 4x vem para cá, menos 4x. Nesse segundo membro, o 18 permanece no segundo membro, mas o mais 13 vai sair do primeiro e eu vou mudar para o segundo, ou seja, menos 13. Se nós quiséssemos botar o passo a passo lá das operações inversas ou do princípio aditivo, teria que fazer o seguinte, ó, na primeira etapa, subtrai 13 dos dois membros. Na segunda etapa, subtrai 4x dos dois membros. Você vai chegar na mesma conclusão, mas a gente vai tentar desenvolver esse padrão aqui, porque vai ajudar vocês, principalmente, vai te ajudar muito, muito mesmo, para resolver os casos mais complexos, beleza? Então, vou lá. 5x menos 4x, isso vai dar 1x, que é a mesma coisa que x. E 18 menos 13, isso vai dar 5. Solução x igual a 5. Tem professor que vai pedir aqui o conjunto universo, sei lá, ele vai dizer assim, ó, aí você vai colocar que o conjunto universo aqui é o 5, ou que é o conjunto de solução é o 5. Ele vai dizer às vezes, ó, o conjunto universo aqui é o conjunto dos números reais, é o conjunto dos números naturais, é o conjunto dos números inteiros. Aí você vai precisar olhar se a sua solução faz parte daquele conjunto universo. Caso não faça parte, a gente vai concluir que a solução é uma solução vazia. Vamos para o segundo caso aqui um pouco mais complexo, que é a nossa letra D. Observa aqui na letra D. Ó. O menos 7 ele tem que ser mudado para o segundo membro. E o mais 7x tem que vir para o primeiro. Sempre com a operação inversa. 8x vai permanecer no primeiro membro e menos 7x é o que vem para cá. Ó. No segundo membro vai continuar o menos 37 e esse menos 7 vai para o segundo membro como mais 7. Só aplicando aqui o princípio aditivo, que foi o que nós fizemos também nos outros, eu teria que, para desaparecer esse menos 7 do primeiro membro, somar mais 7 em ambos os membros ou em ambos os pratos, aí desapareceria o menos 7. Depois, para desaparecer esse 7x que está aqui, eu teria que subtrair 7x dos dois membros e aí a gente chegaria exatamente nisso que está aqui. Mas o caminho mais rápido é esse daqui. 8x menos 7x, 1x igual a menos 37 com mais 7. Isso corresponde a menos 30. E vamos aí para o princípio multiplicativo. Olha só, com o princípio multiplicativo, a ideia é exatamente a mesma. Eu tenho aqui 3x e eu preciso deixar somente 1x no primeiro membro, que é o valor da minha incógnita. Então, se eu pegar esse primeiro membro ó, e dividir por 3, e eu pegar esse segundo membro e dividir por 3, olha o que vai acontecer. 3x dividido por 3, é só fazer ó, 3 dividido por 3, dá 1. Vou até deixar assim bem bonitinho, assim, ó. 1x é igual a 27 sobre 3. Ainda passo a passo, ó, x igual a 27, deixa eu só apagar isso daqui, 27 terços, ou seja, 27 dividido por 3, eu vou concluir aqui que o x é igual a 9. Beleza. Bom, no segundo caso, no segundo exemplo, a nossa letra B, a mesma ideia. Eu tenho que pegar os dois membros e dividir por 5, que seria pegar o meu prato da balança lá e dividir os dois pratos por o que tem nos dois pratos por um mesmo número. 5x dividido por 5, isso também vai dar 1x. E 13 dividido por 5 não dá para dividir exato, deixa ele aí indicado na forma de fração. Ou seja, 1x aqui é igual a 13 quintos.
Bom, como é que a gente desenvolve uma ideia para fazer rápida, parecido com aquele nosso primeiro caso lá do método da aditivo? Lembra que eu falei da adição e da subtração, que elas são operações inversas? Aqui você pode ter o mesmo raciocínio. A multiplicação e a divisão são as operações inversas. Então, são operações inversas. Agora, acompanha comigo aqui, ó. Esse 3, ele está multiplicando o x. E olha como ele ficou cá no final. Ele ficou dividindo o 27 quando eu mudei ele para o segundo membro. Esse 5 daqui, ó, ele estava multiplicando o x. E ele ficou como cá no segundo membro? Dividindo todo o meu segundo membro. Então, quando a gente tiver expressões como essas, a gente já sabe que está usando aqui ó, o princípio multiplicativo, aqui no caso eu dividi por um mesmo número, eu já posso fazer assim direto, ó, x é igual a, o 3 não está multiplicando x, então vai ficar 27, inverso da multiplicação é a divisão. 27 dividido por 3, que dá 9. Aqui a mesma coisa, x é igual a 13 dividido por 5, como 13 não dá divisão exata por 5, não precisa necessariamente deixar na forma decimal, e resposta, naquele outro caso, 13 quintos. Só isso e nada mais. Belezinha? Vamos para mais 2 exemplos. Esses agora vão dar um pouquinho só mais de trabalho, mas o C ainda é bem básico. Observa aqui nesse C, ó. Eu vou usar a mesma ideia que nós fizemos no outro. Esse 4 aqui está dividindo o x. Se eu pegasse esse primeiro prato dessa equação aqui, ó, que é o x sobre 4, e multiplicasse ele por 4, desapareceria aquele 4 de baixo. Mas uma balança, se eu multiplicar um prato por um mesmo valor, eu tenho que multiplicar o outro também. Então, eu tenho que pegar esse 15 e também multiplicá-lo por 4. Então, aqui ficaria assim, ó, 4 vezes x sobre 4 é igual a 15 vezes 4. 4 dividido por 4 aqui ó, vai dar 1. 1x é igual a 15 vezes 4. Vou fazer bem bonitinho, bem devagar, que é para que você entenda cada detalhe desse passo a passo, porque vai ser importante para que você possa ter êxito nos casos mais complexos. X aqui vai ser igual a 15 vezes 4, isso vai dar 60. Professor, como é que eu faria direto igual ao outro? Olha só como é que eu faria direto. Esse 4 aqui ele está dividindo todo o meu primeiro membro. Se eu mudo ele para o segundo, ele vai com a operação inversa. E quem é o inverso da divisão? É a multiplicação. Então, x é igual a 15 vezes 4. E daí eu já faria direto x igual a 60. Belezinha? O nosso último exemplo, que esse é o que você de fato vai precisar aprender e dominar bastante, é a letra D, e que a gente vai combinar um pouco de princípio multiplicativo com princípio aditivo. Olha só aqui, ó. Já vou usar a minha técnica direta, tá? Esse mais 8, eu preciso mudá-lo para o segundo membro. Então, já sei que vai para lá com a operação inversa, menos 8. Esse 3x, eu vou ter que mandar ele para o primeiro membro. Esse vai para o segundo e o outro vem para o primeiro. Para que isso, professor? Fábio Lima, por que de novo esse negócio? Isso é para que você tenha x, ou somente letra, no primeiro membro e somente números no segundo membro. Então, acompanha comigo aqui de novo, ó. 5x mais 3x. Se eu mudo ele para o primeiro membro, menos 3x. Isso é igual a menos 20, que vai continuar, e o menos 8 é o que vai ficar aqui. Só para você compreender aqui, ó. O mais 3x veio para o primeiro membro, operação inversa, menos 3x. O mais 8 foi para o segundo membro, operação inversa, menos 8.
Sempre você vai precisar fazer isso. Termos que têm x em um membro, ou que tem letra, ou que tem o incógnita, termos que não têm x no outro membro. Depois você junta os semelhantes. 5x com menos 3x, isso vai dar 2x. E menos 20 com menos 8, isso vai dar menos 28. Tá, Fábio Lima, mas aqui não ficou um x agora. Aqui a gente vai aplicar o princípio multiplicativo. Ó. Esse 2 que está multiplicando o x, eu vou passar para o segundo membro com a operação inversa. Rapidinho. Eu vou passar para o segundo membro com a operação inversa. Olha só. Se é vezes, então vai ficar x igual a menos 28 dividido por 2. Logo, x é igual a menos 14. Fábio Lima, eu prefiro ficar fazendo tentativas e descobrir quanto que vale o meu x. Tá, até você pode fazer essas tentativas, mas quando chegarmos em exercícios um pouco mais complexos, certamente essas tentativas não vão ter muita eficiência. Então o que a gente precisa é dominar exatamente essas técnicas que eu te coloquei aqui nesse primeiro vídeo. Nós teremos uma sessão com outros vídeos. Nosso próximo vídeo, acompanha, fica atento. E é o que eu disse lá, ó, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que você vai receber a notificação de vídeos novos. Semana que vem eu devo estar publicando mais um vídeo com exercícios agora, tipo essa letra D para frente, um nível de dificuldade um pouquinho maior. E vamos chegar no passo a passo até um curso completo de resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. Não esquece de deixar aquele seu like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos no seu grupo de WhatsApp da sua sala de aula, da sua escola, e faz com que esse trabalho consiga chegar a mais pessoas. Um abraço, obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.